Se alguém quiser fazer o mesmo caminho que eu faço, se alguém quiser entender o que é andar com Jesus, porque o desafio da fé cristã não é andar por esse mundo, é andar com Jesus. É caminhar como se Jesus estivesse fazendo a sua jornada. É imaginar que Jesus é um gerente de banco. É imaginar que Jesus trabalha numa repartição pública. É imaginar que Jesus está dando aula. É imaginar que Jesus está numa ambulância. É imaginar que Jesus está montando buquês. Ou que Jesus está fazendo desenhos industriais. Ou que Jesus está visitando médicos. Ou que Jesus está dando uma aula de inglês. Ou que Jesus está dando aula de português. Ou que Jesus está mexendo no computador. Ou que Jesus está vendendo roupas. Sabe, imaginar que Jesus está vivendo a sua vida. É tentar andar como se Jesus estivesse andando na sua história. Tentar viver a sua vida como se Jesus estivesse vivendo a sua vida. Porque Paulo disse que a gente morreu e que agora a vida que a gente tem é a vida de Jesus. É como se Jesus tomasse o seu lugar. Ou se você desse o seu lugar para Jesus. E aí então você entenderia direitinho o que é ser cristão, o que é ser crente, o que é ter valor de crente, o que é ser alguém que anda, caminha. Porque os primeiros cristãos eram conhecidos como o pessoal do caminho. Antes de haver a palavra cristão, o povo que caminhava com Jesus era conhecido como o povo que caminhava com Jesus. Não era o povo que se reunia numa igreja, era o povo que nos seus dias andava com Jesus. Mesmo Jesus tendo sido levado ao céu, era o povo que continuava caminhando como se Jesus estivesse ao seu lado, vivendo os ensinos de Jesus, pondo em prática, colocando em prática no seu dia a dia aquilo que Jesus tinha dito. E eles acreditavam que era possível que alguém fosse transformado apenas pelas palavras que Jesus tinha dito. E isso é o sonho de Jesus. Por isso, nesse versículo 23 de Lucas 9, tem uma síntese daqueles que querem andar com Jesus. Quem quer caminhar comigo? Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Diariamente tome a sua cruz e siga-me. Então nós vamos fazer 3 fatias, né? Negue-se a si mesmo. Diariamente tome a sua cruz e siga-me. E hoje nós só vamos falar da primeira fatia, que é negar a si mesmo. Andar com Jesus é negar a si mesmo. Repita comigo: andar com Jesus é negar a si mesmo. Um escritor inglês, inclusive autor daqueles livros que viraram filme, as Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, né? Baixou de imagem, deixa eu sem retorno, só deixar ele que estava errado. Ele tem uma frase que diz: a verdadeira prova de que estamos na presença de Deus é que nos esquecemos completamente de nós mesmos. A verdadeira prova de que estamos na presença de Deus é que nos esquecemos completamente de nós mesmos. Então, enquanto eu penso em mim, eu não tenho provas que eu estou na presença de Deus. Enquanto estou preocupado com a minha vida, com as minhas coisas, enquanto eu sou o centro da vida, eu ainda não estou na presença de Deus, porque ao entrar na presença de Deus, tudo que nós fazemos é nos esquecer de nós mesmos. E aí Jesus está falando em negar-se. Hoje nós vamos usar 4 maneiras de entender negar-se. A primeira delas é falando de submissão, a segunda de obediência, a terceira de sair do centro da vida,
E a quarta, aprendendo a pagar o preço. Porque dizer não para si é tudo que a gente não quer. De vez em quando, algumas pessoas, para legitimar, né, seus ganhos, dizem assim: eu mereço me dar um presente, eu não vou me negar. A mulher, quando vai comprar um sapato caro, fala, mete logo essa frase: eu não vou, eu me permito, eu me dou esse presente. Hoje eu vou pagar essa viagem, porque eu preciso. Não, eu não vou me negar. Eu vou fazer o cabelo, custa R$700, mas eu não estou nem aí. Eu vou gastar o que for necessário. E você pensa que é só a mulher? O homem também. O homem entra lá com aquela blusa: eu tenho dinheiro que eu trabalho para sustentar uma família. De vez em quando eu preciso de uma roupa boa, de um perfume bom. Eu me dou esse dinheiro. A gente tem dificuldade em se negar, dizer não para si. É verdade. A gente tem dificuldades. Você quer ver? Dieta. Ou coisa difícil é dieta, porque dieta é um princípio de se negar, não é? Comece uma dieta amanhã. Come só legumes, peixes e frangos. E beba só sucos naturais sem açúcar nenhuma. No meio do dia tu vai estar assim: ai, Jesus amado, cadê aquele arroz? Cadê aquele feijão? Porque quando você começa a se negar, você começa a reagir. Você começa a não querer aquela negativa. Você pega a criança e diz assim: você está proibida de brincar. Eu te nego o direito de brincar. A criança fica bem. Mas a criança não tem essa categoria de dizer: eu não quero mais isso para mim, desistir. Isso é coisa do adulto. Nunca mais você toma um caixote numa praia violenta, você sai daquela praia dizendo: eu nunca mais piso nessa praia. Nunca mais. Você vai na casa de alguém e você é maltratado naquela casa. A pessoa te trata mal. Você já teve essa situação? Eu já tive uma situação muito constrangedora. A pessoa me chamou para fazer um culto, mas o esposo daquela irmã, ele não gostava de crentes. Então o que ele pôde fazer para me tratar mal naquele dia que me tratou? E eu não sou uma pessoa de muitos dedos assim. Eu comecei a ver que a pessoa está esquisita. Eu falei: quer saber, eu vou fazer um culto rápido, eu vou meter o pé daqui, eu não volto nunca mais aqui. Que nada, eu comecei a fazer um culto, me empolguei, cantei um monte de música, preguei como se tivesse 700 pessoas, tinham 6 pessoas no culto. E o outro ficou lá de bico para mim, para a cara dele. Esse negócio de se negar é difícil. E Jesus nos chamou para andar com Ele, mas sabendo que se a gente não se negar, negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar o seu prazer, negar os seus desejos, se você não disser não para a sua carne, não disser não para a sua mente, não disser não para a sua religiosidade, se você não fizer isso, não funciona esse negócio de andar com Jesus. Primeiro ponto da gente falar sobre negar a si é falar sobre submissão. Eu queria abrir nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. Se você tem dificuldade de achar 1 Samuel, é simples. Acha 2 Samuel. E aí logo vai 2 Samuel para 1 Samuel. Versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de camelos. Andar com Jesus, meus irmãos, é colocar a sua vontade abaixo da vontade de Deus. É saber que há que se fazer uma escolha. Qual vontade eu vou seguir se eu quiser seguir a Jesus? Porque o crente não faz o que dá na telha. A gente não vive fazendo a nossa vontade. O crente que vive satisfazendo a sua vontade nunca se encontrou com Jesus. Porque no encontro com Jesus, meus irmãos, tem submissão. Eu quero algo, mas o que Deus quer é mais importante do que eu quero. Por isso que Jesus falou, tem que se negar. Repita uma frase após minha assim: aprisiona a tua vontade e se liberta na vontade de Deus. Agora você vai dizer isso para o seu irmão: aprisiona a tua vontade e se liberta na vontade de Deus. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 39. Vai dizer para a gente da experiência de Jesus, de submissão. Indo um pouco mais adiante, Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vamos ver essa frase a partir do contudo. Vamos? Contudo. Repete isso aí para ver se você grava. Essa é uma oração difícil de ser feita. Porque nas nossas orações nós ficamos repetindo a nossa vontade para Deus o tempo inteiro. Senhor, eu quero isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu estou buscando isso. Nós somos especialistas em chegar diante de Deus e dizer tudo o que nós queremos. Eu me lembro de um dos livros do discipulado que nós estudamos. Aliás, se você não faz parte do grupo do discipulado, eu queria te convidar a essa experiência de caminhar com o grupo discipulado e aprender mais a palavra de Deus e ter comunhão com os irmãos. Num dos grupos de discipulado, num tema de oração, eu lembro que o autor fazia a seguinte proposta: por que a gente não chega para Deus e no momento de oração fala para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu ore hoje? Ninguém faz isso. A gente já chega entulhado de coisas a pedir, de coisas a falar. A nossa vontade está gritando e a gente, na verdade, está tentando convencer Deus de que a nossa vontade é boa. A gente está tentando convencer Deus de que o que a gente quer é a coisa boa. E quando a gente não recebe o que a gente quer, abre crise. Por isso Jesus estava diante de um momento em que ele estava recebendo algo que ele não queria de Deus. Ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. Lembra da música do Chico Buarque? Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Você não lembra essa música? Na época de ditadura, o pessoal viveu ditadura aqui, não foi preso por vadiagem. Meu irmão tomou uma coça na rua porque não tinha documento. A polícia naquela época batia por vadiagem. Cadê teu documento? Eu aprendi a andar com documento até hoje, não sai de casa sem identidade. Ninguém aprende ninguém por falta de identidade, mas depois meu irmão tomou a coça dos homens na época de ditadura. Tem essa imagem na minha cabeça. Final da ditadura, o pessoal dava: cadê esse identidade? Pegando, tá vadiando, vamos aí. E
Na época da ditadura, o Chico Buarque cantava essa música. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas era um jogo de palavras, né? Era contra essa falta de expressão. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Foi uma coisa interessante. O Chico Buarque é um cara inteligente, né? Podia ser pastor, podia pregar boas mensagens. Mas ele só quer saber de beber e fumar. E então, Deus tem misericórdia dele. Deixa nós aqui. Jesus estava dizendo justamente naquele momento: Senhor, eu não queria esse cálice, mas eu estou disposto a submeter a minha vontade à tua vontade. Isso é se negar. E para andar com Jesus, de vez em quando a gente tem que se contrariar e se submeter a Deus. Nós estamos criando um Deus que topa tudo. Um Deus que não tem má vontade. Então a gente vai se alienando, fingindo que está vivendo com Deus. É igual aquela igreja de Atenas, é um Deus desconhecido. A gente está criando um Deus novo. E no Deus novo que a gente cria, não tem um Senhor, um Pai, um soberano, um Deus que tem vontade para nós. E a gente não está mais buscando a vontade de Deus. E qual é a tua vontade, Senhor? E isso é da tua vontade, e eu estou me dispondo a me submeter à tua vontade. Não, nós não fazemos mais isso. Essa é uma oração que não faz parte mais da nossa fé. Quase ninguém mais lê Romanos 12. O que está escrito em Romanos 12? Você lembra? Nem eu. Então vamos abrir para conferir. Romanos 12 diz para nós: portanto, irmãos, e você não abriu ainda Romanos 12? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O seu Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade. A gente tem que descobrir, se é que a gente anda e vive para esse Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a sua vontade para a vida, você já sabe. Agora, qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que tem muita gente que não quer saber, porque se você descobrir qual é a vontade de Deus, você vai viver o desafio de se submeter a essa vontade. E sabe aquele negócio que eu não quero conhecer para não me comprometer? Não quero. Tem gente que tem medo de ouvir certas coisas de Deus, porque ouvindo certas coisas de Deus, tem que tomar uma decisão. Eu tenho que me submeter ou não a isso. E tem uma grande parte dos irmãos da fé que escolhem não se submeter, que vivem suas vidas, que fazem do seu jeito, que não estão nem aí se Deus se importa, se era isso mesmo que Deus queria, se era isso mesmo a vontade de Deus para si. Essas pessoas não estão nem aí para isso. Elas não querem saber qual é a vontade de Deus para aquele curso que elas fazem, para aquele trabalho que elas entraram, para aquela casa que elas estão morando, para aquela vizinhança. Qual é a vontade de Deus na relação com seus filhos? Não querem buscar essa vontade de Deus, vivem as suas vontades, porque se descobrirem qual é a vontade de Deus, vai ter que ver o desafio, se vai se submeter ou não. Porque tem gente que mesmo depois de ouvir Deus declarar sua vontade, mas eu não quero. Mas eu não quero ir contra. Não quero por quê? Porque eu não quero. Não quero porque a minha vontade é melhor que a vontade de Deus. Se a minha vontade é melhor que a vontade de Deus, eu vou viver a minha. Porque na minha vontade eu faço o que eu quero. Na minha vontade eu vivo a vida que eu escolher. Na minha vontade eu tomo uma decisão que para onde meu nariz aponta. Esse é o jeito de viver de acordo com a minha vontade. Só que o seu Deus tem uma vontade. E se você tem uma relação
reputação de Deus e servo, então você devia perguntar o que ele quer. Uma pessoa vai fazer um almoço para mim. Eu gosto de peixe, mas não gosto de frutos do mar. Então a pessoa faz um almoço para mim, um ovo, chama, pastor Celso, fiz pensando em você. Às vezes a gente chega para Deus assim, é igual Caim, né? Quando a gente falava de Caim, quando se traga uma oferta para Deus, e Deus diz, eu não quero isso. Nem que eu perguntar o que eu quero. Ao passo que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Porque Deus tem uma vontade. Os cristãos estão cada dia menos perguntando a Deus sobre a vontade dele. E se a gente não tem informações sobre a vontade de Deus, a gente não se submete, e se não se submete, não se nega. E se não se nega, não anda com Jesus. Não anda com Jesus. A gente anda do lado de um boneco de Jesus. A gente anda do lado de uma estátua de Jesus. A gente anda do lado de um holograma de Jesus, mas a gente não está andando com Jesus. A gente finge que é Jesus, na medida que a gente finge que está submetendo a nossa vida. E se a gente não submete a nossa vida, quem está do nosso lado não é Jesus. Não é a jornada de Cristo. Você finge que está do lado de Jesus, quando você finge que vive para Ele. Olha que coisa doida. Mas negar-se não é só se submeter, negar-se fala de obediência. Para negar-se é necessário obedecer, e para obedecer é necessário reconhecer a autoridade. Nós temos conflitos com a autoridade. A nossa geração, o nosso tempo, tem problemas com a autoridade. Tem problemas com a autoridade. O sujeito se forma advogado e toda vez que encontra um polícia, quer enquadrar a polícia. É verdade. O polícia chega pro advogado, documento, por favor. E o advogado, mas por que o senhor quer meu documento? Eu tenho um amigo que um dia o polícia enquadrou ele no laço. E o cara parou, o sujeito abriu, o sujeito estava com o chevette, né, todo errado. E o cara estava estudando odontologia, não tinha nada a ver com direito. E o polícia, boa noite, cidadão, documento, por gentileza, o cara falou, eu mostro o meu, se o senhor mostrar o seu. Aí o guarda deu uma engraçada. Então, por gentileza, meu filho só sabe onde é rico. Então, vamos lá. Tem gente que não quer reconhecer a autoridade. A polícia é uma autoridade, ela tem poder de polícia. Não vai ser eu que vou ficar pela rua, eu vou tratar a polícia da maneira que ele me tratar. Se ele tiver no direito dele, se ele tiver no exercício da função dele, eu vou respeitar, desde que ele respeite a mim como cidadão. É claro que eu não vou ser irônico como policial. Se ele quiser o documento, eu vou dar o meu documento. Pronto. Acabou. Quer ver minha foto? Vê minha foto, cara. Fazer o quê? Agora, tem um gosto nessa geração de desafiar a autoridade. Tem um gosto nessa geração de não reconhecer a autoridade. Por isso o princípio da obediência está esvaziado na igreja, porque cada dia tem menos pessoas reconhecendo a autoridade. Quando eu falo autoridade na igreja, eu tenho muito medo de evocar a mim, como pastor, a figura da autoridade, porque a verdadeira autoridade da igreja
não é o pastor, é a palavra de Deus. O problema de autoridade da igreja não é quando as pessoas não respeitam o pastor. O problema da autoridade da igreja é quando elas não respeitam a palavra. Elas não reconhecem a palavra como fonte de autoridade em suas vidas. E a palavra diz: não faz. Mas a pessoa tem um problema com a autoridade. Eu tenho uma filhinha que tem um temperamento. Ela parece muito com a minha mãe. Minha mãe era muito brava. Ela parece que foi gerado no mesmo gênio da minha mãe. Então a Estela hoje estava lá botando o vestido. Ela tem alguns arquinhos iguais e cores diferentes. Ela tem o vestido, sei lá, com aquela cor salmão, rosa, sei lá o quê. E botando arcos que não tinha nada a ver. No final, ela botou um arco azul que não tinha nada a ver com o vestido, botou um sapato prata que não tinha nada a ver com o vestido. Enfim, a criança chegou aqui, parecia que não tinha pai e mãe. Quando a gente falou: Estela, minha filha, pelo amor de Deus, que arco é esse que você está na cabeça? E ela estava dizendo: mas eu quero o azul. Eu falei: Estela, para mim não tem a menor diferença. Se você não está na época de arrumar uma namorada, você pode usar se quiser. Pode usar a bota de cowboy, para mim está tudo certo. Eu vou esquentar a cabeça, eu estou pensando na mensagem, tudo. Mas a mãe ficou marada. Você não vai tomar o azul, você de tal. E o Davi começou a chorar, falando: meu Deus, é hoje que eu não chego na igreja. Eu só quero chegar no culto e não tem que faça as crianças. Eu dei um pulo no arco, Davi queria levar o livro, o pé, o boneco e não vinha para meu terceiro para o culto. Deu mais 6 horas, a igreja tem que ser aberta. Desde pequeno a gente vai vendo, nós somos uma geração que tem problemas com a autoridade. Quer arrumar uma briga com você? Começa a colocar você no lugar de obediência. Coloca você numa posição de submissão, de servo. E você começa a não gostar da história. E hoje nós queremos direitos iguais. A polêmica da semana é porque deram para um pastor, seja lá qual ele for, Feliciano, quem quer que seja, mas deram um pastor que tradicionalmente era de um negro ou de um gay. O lugar da Comissão dos Direitos Humanos é um lugar, e aí deram, criaram um tumulto porque deram autoridade para o cara alisa o cabelo, faz sobrancelha, o cara tem o sujeito dele lá esquisito, mas deram para o sujeito, e aí a polêmica é. Mas mexeu no conceito da autoridade, a gente começa a abrir crise. Você está 300 anos da igreja, aí a empresa contrata um chefe, um garoto novo. Pronto, acabou com você. Um garoto de 23 anos sair da faculdade, não tem experiência que você tem, não tem o time comercial que você tem, não tem sabe, o lastro que você tem dos anos que você trabalha, mas o seu chefe é mais novo que você, entende menos que você. E às vezes você está no quartel, tem gente aqui que é de farda, está no quartel, a pessoa está lá com a experiência, chega o chefe mais novo e você está lá. Sim, senhor! Não, senhor! Já falando assim, você passou para mim, dá um recado lá para o sargento secretário, disse assim: senhor, não, senhor. Mas aquilo vai maltratando. Nós temos problemas com o conceito de obediência, porque o nosso problema é com o conceito de autoridade. Porque danificar esse conceito na gente. Até líderes da fé. Eu cresci com a ideia de que o pastor era o Moisés da igreja. Enquanto você estava debaixo da mão do pastor, você estava debaixo da bênção de Deus. Se você desobedecesse o pastor e saísse 1 milímetro debaixo da bênção do pastor. E aí alguns pastores, quando as pessoas chegavam dizendo assim: pastor, eu não quero mais fazer parte dele. Aí o pastor dizia: eu não te abençoo. Aí o sujeito ficava: vou ficar aqui sem tudo, não vou.
danificado o conceito de autoridade. Danificado o conceito de autoridade. Homens evocando assim algo que Deus não deu. Que há que se respeitar a figura do pastor, eu espero que me respeitem, mas eu não fico pedindo isso das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é fonte da autoridade para a nossa vida. E nós temos problema com a autoridade. Quem tem problema com a autoridade tem problema com a obediência. E quem tem problema com a obediência nunca vai se negar. Você quer ver isso? Fala lá em Salmo 119, versículo 5. Diz assim: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência. Quem dera os meus caminhos fossem firmados na obediência dos teus decretos. Romanos capítulo 1, versículo 5 também. Versículo 5 de Romanos 1 diz: por meio dele, Jesus, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. 2 João capítulo 1. Lá no final da Bíblia, 2 João. Capítulo 1, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como você já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Então, Paulo 2 vezes vai falar sobre a obediência que vem pela fé, e vai dizer sobre esse amor que é obedecer. E o salmista vai dizer que os caminhos firmados são das pessoas que têm como padrão de sua vida a obediência à autoridade. E Jesus nos chama a nos negar. E para se negar você tem que ter, primeira coisa, submissão. Segunda coisa, você tem que ter obediência. E obediência só acontece na nossa vida quando reconhecemos a autoridade. E se temos problema com a autoridade, teremos problema com a obediência. Eu não consigo obedecer a Deus, é porque você não o reconhece como Senhor e Rei da sua vida. João capítulo 20. Você se incomoda de eu ficar dando muitas referências para você? Você acha ruim isso? Tem gente que gosta daquele pastor que vai pregar, lê metade do versículo e fala 2 horas. Mas em João capítulo 20, versículo 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos, outra vez ali, estavam os seus discípulos ali outra vez, Tomé com eles, e apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Essa é uma confissão de quem olha para Jesus e reconhece nele o Senhor. E quando a gente reconhece ele como Senhor, vem na nossa mente o conceito de autoridade. Ele é Deus, ele é Senhor, ele tem uma vontade. Peraí, eu não posso andar aí como eu quero andar com Jesus. E Jesus disse que para andar com ele tem que se negar. E se negar está embutido o conceito de obediência. Terceiro, em se negar também está revelado a nós
conceito de sair do centro da vida. Esse aí, para mim, é ponto-chave. Quando Jesus fala, você tem que se negar. Que isso, Jesus? Como é que eu vou me negar? Você quer dizer que para eu andar com Jesus, eu não sou mais o ator principal, eu sou o ator coadjuvante? Quer dizer que eu não sou mais a estrela do espetáculo? Quer dizer que o chamado é para eu sair do foco, para eu parar de me preocupar comigo e parar de viver para mim e parar de querer que os outros vivam para mim? Porque tem um grupo de pessoas que acham que eles são os atores principais e que todos os outros são coadjuvantes, né? Então, não importa os outros crentes, a vida gira em torno de você. Tem gente que adora ser animado, verdade. Tem gente aqui, inclusive, neste salão, sentada numa dessas cadeiras pretas. Essa cadeira que você está sentado é preta. Se for, pode ser você. Gente que adora ser o centro, quer a atenção voltada para si, quer que todos olhem para si. Os olhares que ficam pedindo que a família olhe, que os amigos olhem, que o pastor olhe, que todo mundo gire em torno dela. Você é o sol do seu universo. Quando Jesus te chama para se negar, Ele está pedindo para você dar um passo para o lado e sair do centro da sua vida. E parar de viver para você e de pensar que o mundo gira em torno de você. Não tem ninguém que entendeu melhor isso do que João Batista. João Batista, para mim, é um professor de negar a si mesmo. Se tem alguém na Bíblia que a gente olha e fala, esse cara entendeu o que é negar a si, é João Batista. Vamos ver lá em João capítulo 3. João capítulo 3 tem a narrativa desse nosso irmão maravilhoso, João Batista, filho de Isabel e Zacarias. Não é Zacarias dos Trapalhões, alguém pensou, Zacarias. João 3, versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. E surgiu uma discussão entre alguns dos discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Nosso ministério está meio fraco, a igreja do outro está deixando mais que nós. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Coisa maravilhosa esse Senhor chamado de novo. Eu não sou o centro da minha vida. Será que você pode fazer essa confissão comigo aqui hoje? Vamos tentar? Falando de verdade, coração aberto. Diga, eu não sou o centro da minha vida. Isso é ser crente. Isso é ser cristão. Quando a gente não é cristão, a gente é o centro da nossa vida. Aí, quando a gente aceita Jesus, a gente dá um passo para o lado e convida Jesus para ser o centro da nossa vida. E Jesus estando no centro da nossa vida, nós saímos do centro.
E aí tudo na nossa vida já não tem mais a importância de ser para nós, desde que seja para Jesus. Tem problema se o trabalho é bom para mim, mas se for bom para Jesus, está bom. Tem problema se essa casa está boa para mim, mas se ela é boa para Jesus, está bom. Eu posso não estar tão satisfeito, mas se agrada a Deus, eu estou feliz. Eu deixei de ser o centro, eu me neguei. E deixar de ser o centro é um desafio. Você pode não confessar, mas você tem uma pitada de egoísmo enorme. Você é um baita do egoísta. Que isso, pastor? Vem para a igreja de coração aberto, aí você me chamando de egoísta, de cara lavado assim, tu não quer sair na mão comigo logo, não? Porque que história é essa? Eu vim para a igreja sem me chamar de egoísta. Se você pensa só em você, se você trabalha só por você, e para você a sua felicidade está em primeiro lugar, você ainda não entendeu quem andar com Jesus. A igreja está realizando um projeto missionário, mas aí colidiu com um dia que eu tinha planejado uma saidinha com os meus filhos, e aí a gente fala, a mulher, mais importante é a nossa saída. E a mulher fala, a gente trabalha muito. E os filhos concordam, é verdade, pai. Nossa saída é super importante. Se Jesus, meu irmão, precisou de mim em alta madrugada, ele me ligou, eu estou precisando de você agora. Rapaz, mas isso são horas. Eu estou com um problema, rapaz, eu preciso de você agora, tá, Jesus? Vai me dar meia hora chegando, meia hora, tá bom? E aquelas meia hora eu fui me arrumando dizendo, Senhor, porque eu sou pastor, é porque o Senhor me chamou, é porque eu botei aquela blusa assim, mal colocada, mas eu vou, porque o Senhor mandou que eu botei no carro, falei, olha, raiva que me deu. Mas eu fui. Eu não sou mais o centro da minha vida. Não sou mais. Em outro tempo eu diria, rapaz, pelo amor de Deus, vai perturbar outro. Mas eu fui. Chegando lá, era necessário que eu fosse. Era necessário que eu abrisse mão de uma parte da minha madrugada. Por favor, não faça isso comigo não, tá, gente? Eu amo vocês. A gente não precisa ter esse tipo de prova entre nós. Mas se for necessário que eu saia de madrugada para que Jesus brilhe na sua vida, eu vou fazer isso. Jesus é o centro da minha vida. Eu merecia mais horas de sono. Eu precisava daquelas horas de sono. Mas o Senhor precisou de mim. E Ele é o centro da minha vida, não sou mais eu. Tarefa difícil deixar de entender a vida como algo que tem você no centro. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus.
Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Já está descansado, tem que ser mais certo, porque vocês são assim, se vivem para vocês. E aí vocês perdem a Deus as coisas que colocam vocês no centro da vida de vocês. E aí Deus começa a recusar alguns pedidos, movidos por orgulho, movidos por egoísmo. E aí começa a haver conflito na fé, porque Deus não vai alimentar o seu orgulho, Deus não vai alimentar o seu egoísmo. Vocês começam a ter as negativas de Deus, porque Deus começa a falar com você sobre o fato de você desejar ser o centro da sua vida, tentar o dia todo, passar o dia para se satisfazer. Você gasta tempo de academia, mas não gasta de oração. O problema é ir para a academia, faça academia, vale. Emagreça, vá ao salão, faça o seu cabelo, pinte suas unhas de rosa pink, bote cílios postiços, compre um lindo vestido, compre uma calça boa, um tênis de marca, uma blusa maneira. Você usa boné, compre um boné irado, sabe, use um perfume gostoso. Mas cuidado para você não se tornar o centro da sua vida, porque se assim for, Jesus não está no centro. E aí você não se negou, e você anda do lado de alguém que você imagina ser Jesus e não é. Porque se você está no centro, não é Jesus o seu companheiro de jornada. Em negar-se tem esse conselho de você sair do centro. Por isso Paulo vai dizer das mulheres, que antes dos seus adornos no cabelo sejam conhecidas as suas orações. Vocês não têm adornos no cabelo, mas vocês se deem a Deus. A mulher está preocupada com o seu corpo, mas não está preocupada com o seu coração. A mulher está preocupada com o seu cabelo, mas não está preocupada com a sua alma. Cuidado para você não virar o centro da sua vida. Deixa Jesus ser o centro. Deixa Jesus ser o centro. Fala para o seu irmão, deixa Jesus ser o centro da sua vida. E para terminar, porque o nosso tempo também já está terminando, negar-se é pagar um alto preço. Mateus capítulo 11, o Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 11, versículo 12. Esse é um versículo que de vez em quando eu gosto de mencionar para os irmãos. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Isso é um negócio maravilhoso, porque quem falou foi Jesus. Isso não é Antigo Testamento, parece Antigo Testamento, mas não é Antigo Testamento. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é para quem tem uma disposição no coração de pagar um preço.
O reino de Deus não é um negócio que se acha na esquina. Negar assim é estar disposto a pagar um preço. Porque não satisfazer a sua vontade para satisfazer a vontade de Deus é um preço alto. É um preço alto. Você está pensando que ser crente é fácil? Não é. Há que se pagar um preço para ser cristão. Quem não está disposto a pagar esse preço, vai viver a vida tentando se agradar, vai olhar a falsa alegria no olho dos outros e vai pensar: nossa, será que está valendo a pena? Quando a gente paga um preço, meus irmãos, para andar com Jesus, a gente vai sentindo algumas dores. Não é uma jornada fácil. Semana que vem a gente fala sobre essa história de tomar cruz, de andar carregando cruz. Mas andar com Jesus é pagar o preço. Jesus está dizendo aqui, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. É para quem tem disposição. É para quem é bicho bravo, é para quem está disposto, é para quem não se melindra por qualquer coisa. Quantidade de pessoas que estão melindradas, porque ouviu uma palavra de mau jeito, porque alguém falou que ela não gostou, eu não gostei muito do jeito que ela olhou para mim, eu não gostei do jeito que o pastor falou determinadas coisas. O reino de Deus é para quem está disposto a pagar o preço, para andar com Jesus, para não viver sem aliança, para não andar desgarrado, para não satisfazer a sua própria vontade, porque em satisfazer a sua vontade não termina no céu o seu caminho. A jornada de quem anda com Jesus é uma jornada de quem se nega. Negar-se não é um processo natural. Não vai acontecer naturalmente. Não pense você que negar-se é algo que só de você fazer uma oração ao final do culto, você vai começar a se negar naturalmente. Isso é um conflito diário. Dizer não para si é uma jornada diária, todos os dias. Você vai envelhecer dizendo não para si. Você vai terminar a sua jornada nessa terra dizendo não para si. O seu último suspiro ainda vai ser uma negativa do seu homem natural. Negar-se é pagar um preço. Viver para Cristo é pagar um preço. Por isso que Jesus falou: se alguém quiser me acompanhar, não há uma jornada fácil. Não há muitas satisfações pessoais. É uma negativa dolorosa. Você quer ser crente mesmo? Você tem certeza que você quer ser crente? Você tem certeza que você quer andar com Jesus? É realmente o desejo do seu coração caminhar ao lado do Senhor? Você realmente quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor e quer deixar de ser o centro da sua vida? Porque se isso for verdade, é necessário se negar. É necessário que você diga não a si mesmo. Você comece a se recusar. Comece a colocar Cristo no centro. Você pare de fazer as suas vontades e comece a fazer as vontades de Deus. Porque o seu Deus tem vontade. O seu Deus não está querendo apenas assistir ao seu espetáculo. Ele quer interferir na sua história. Seu Deus pode não estar satisfeito com sua vida.
e quer lhe dar uma outra vida. Mas para ele fazer isso, você tem que abrir mão de controlar o seu destino, de controlar as suas direções. Talvez você tenha que abrir mão e começar a se negar. Eu confesso a minha dificuldade, eu não me submeto a Deus. Eu não aprendi esse conceito da autoridade de Deus. Mas eu confesso que não é fácil. E quem disser para mim que é fácil é mentiroso. Ou então não está vivendo a mesma fé que eu estou vivendo. Quem disser para mim é simples, é só entregar para Jesus e deixa tudo na mão do Senhor. Não, não é assim. São desafios diários. É muito orgulho dentro de mim. É muito egoísmo que eu tenho. É muita coisa para ser tratada por Deus. É muita coisa para abrir mão para eu poder andar do lado de Jesus. Quem me dera ser como João Batista e dizer para as pessoas: vocês estão vendo minha vida e meu trabalho diminuindo, mas olha só o de Jesus. Porque cada dia a gente está batizando menos gente, né? Os discípulos de Jesus estão batizando mais que a gente, não é verdade, mas olha só que coisa boa. Sabe? Quem me dera esse coração que celebra a Cristo enquanto as coisas que eu faço estão diminuindo. O ministério de João foi diminuindo até ele ser preso e ser morto. Mas ele tinha uma alegria porque a razão da vida dele estava crescendo. Se Jesus é a razão da minha vida, convém que ele cresça e que eu diminua. É cada vez menos céus e cada vez mais Jesus. É cada dia menos você e cada dia mais Jesus. Que Jesus seja a razão da sua vida e que você faça dessa razão a razão verdadeira. Que você transforme os seus dias, suas noites, seus fins de semana, que você transforme sua vida em direção a Jesus. Que você dê um passo para o lado, saia do centro e coloque Jesus lá, e que tudo vá para Ele. Pastor, olha só o egoísmo gritando dentro de nós. Mas isso é um exagero, não tem necessidade de ser tanto assim. Olha o egoísmo rancando. Não precisa tanto. Você pode ser mais comedido, e nessa de ser comedido, nós não vamos dando nada para Ele, não vamos fazendo nada por Ele. Nessa de sermos equilibrados, de não sermos lunáticos e nem fanáticos, nessa de ter um pouquinho para a gente também, nessa fala de que a gente precisa também de um pouquinho para a gente, não tem que ser tudo para Jesus, a gente foi dando nada para Ele. E vivemos para nós, e vivemos do nosso jeito, e não aceitamos a autoridade da palavra de Deus. Quando ela nos repreende, nós não voltamos atrás. A gente parou de se negar. E a gente está andando do lado de um holograma que a gente imagina que é Jesus, mas que não é. A gente finge que anda com Jesus, e quando a gente olha para o lado, a gente acha que é Jesus, mas não é, porque a gente não está andando com quem anda com Jesus. Você quer saber se quem está do lado é Jesus? É só saber se o jeito que você anda é o jeito de alguém que anda com Jesus. Porque se o jeito que você anda for o jeito de alguém que anda com Jesus, pode ter certeza, Jesus está do teu lado. Mas se o jeito que você anda não é o jeito de alguém que anda com Jesus, não é Jesus que está do teu lado. E aí é ficar se iludindo na igreja. E é um lugar terrível para se iludir na igreja. É angustiante chegar à conclusão de que a gente está se iludindo dentro da igreja. A igreja está servindo só para alienar a gente, só para passar um tempo, e a gente não
provoca mudança nenhuma na vida. Não tem mudança de direção, não tem mudança de caminho, não tem mudança no jeito de falar. A gente continua dando volta nos outros, a gente continua fazendo o que fazia. Não tem transformação porque não tem negação. Eu não me nego, não tem nada diferente. Que o Senhor Jesus nos dê hoje a coragem que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa de coragem. Eu acho que a gente precisa de coragem para se negar. Você é um gigante. Você é um rei muito difícil de ser destronado. E eu não sei qual é a mão forte que vai tirar você desse trono. A Bíblia fala de Nínive. Nínive era uma cidade bárbara. E no reino bárbaro não havia sucessão de reis. O rei de Nínive era o guerreiro mais vitorioso. O mais forte guerreiro de Nínive se tornava o rei. Mas diz a palavra de Deus que quando Jonas andou por Nínive, gritando, em 3 dias Nínive sucumbirá. Diz a Bíblia que até o rei de Nínive, o guerreiro mais poderoso de Nínive, tirou suas vestes, saiu do trono, se vestiu de cinza e foi jejuar diante de Deus arrependido. Às vezes é assim, a palavra de Deus ela encontra o guerreiro mais poderoso sentado no trono, mas a palavra de Deus é mais forte que o guerreiro mais poderoso. E talvez você esteja aí no trono da tua vida como essa figura desse guerreiro muito poderoso, daquele que não abre mão de viver sua vida, que não abre mão do seu conceito, que não abre mão do seu jeito de viver, mas para quem Jesus está falando há algum tempo, que quer trabalhar na sua vida, que quer mudar seu coração, que quer mudar o seu jeito de viver. E Jesus está falando e uma hora esse guerreiro poderoso vai se dobrar diante da palavra de Deus. Assim como o rei de Nínive. Uma hora você vai perceber que a palavra de Deus está se assenhorando de você. Que a palavra de Deus está tomando as rédeas da sua vida. E você vai começar a sentir os incômodos de quem está sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus. E você vai começar a fazer orações como essa que nós vamos fazer agora. Feche seus olhos. Senhor Jesus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos negarmos mais do que temos feito. Nós temos problemas com o nosso egoísmo. Nós temos problemas com o nosso orgulho. Nós não gostamos de abrir mão da nossa vida. Nós não gostamos de abrir mão do nosso jeito. Nós construímos uma carreira para viver dela. Nós compramos uma casa para viver nela. Formamos família. Mas nós não aprendemos a sair do centro da vida. Queremos pagar o preço para nos negar, Senhor. Queremos que o Senhor nos ajude nessa missão tão árdua que é descermos do trono. Queremos sair do centro, Senhor, para não nos pegar caminhando de um lado de alguém que não é o Senhor. Já pensou, Jesus? A gente gastar uma vida e depois, no final dessa vida, descobrir que do nosso lado não estava o Senhor, porque nós não admitimos o jeito de andar de quem anda do teu lado. Senhor, nessa noite, vem para o centro da nossa vida. Seja o centro, seja o tudo, Senhor. Seja o tudo na nossa vida. Oh Deus,
Eu tenho certeza que o Senhor quer isso. Vem para o teu lugar, Senhor. E nos ajuda, Senhor. E nos ajuda. E nos ajuda, Senhor, a ter o coração de João, que quando te via no centro dizia que ele cresça ainda mais, que eu diminua ainda mais. Espírito Santo de Deus, o nosso orgulho precisa ser tratado. Nós somos muito orgulhosos, trabalhamos para nós, o nosso dinheiro é para nós, não gostamos de interferências. Às vezes, até ouvindo uma palavra como essa, até rejeitamos algumas partes dela, porque ela nos atinge no nosso orgulho. Mas, Espírito Santo, nós queremos convidar o Senhor para nessa noite, pelo teu poder, começar essa obra do tratamento do nosso orgulho. Queremos andar contigo, queremos te acompanhar, Jesus. E o primeiro passo é negar a si mesmo. Que o Senhor nos ajude a nessa noite começar esse processo. Em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé nessa hora. Dê a mão a quem está do seu lado. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja e me sustenta cada dia eternamente, Jesus, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer. Essa pessoa que está do seu lado precisa negar a si mesmo. E eu queria que você apoiasse ela em oração. Você está de mão dada com alguém muito orgulhoso. Você está de mão dada com alguém que não aceita intromissão na vida dela, nem na vida dele. Eu queria que você orasse para que Deus trabalhasse nisso. Porque nós estamos sendo formados para sermos servos. Eu queria que você ajudasse seu irmão, sua irmã em oração. Vamos orar uns pelos outros. Feche seus olhos nesse momento. E ore para Deus quebrar esse orgulho, quebrar essas correntes do orgulho. Sabe, esse jeito orgulhoso de ser, não aceitar interferência. Que o Senhor possa tocar nesse coração, dar a ele um coração de servo. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Trabalhe, Senhor, no orgulho. Ajuda ele a se negar, Senhor, nessa semana. Nessa semana ele possa ser mais discípulo do Senhor. Ele possa ser um bom discípulo do Senhor. Ele possa andar contigo, Jesus, de verdade. Não com um holograma que se parece com o Senhor, mas andar com Cristo, o Cristo, o Mestre, o Senhor.
Que o Senhor nos abençoe nessa semana, nos dê uma semana cheia da graça do Senhor, uma semana com a visita diária do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, por esse culto tão abençoado que o Senhor nos deu essa noite. Em nome do Senhor. Que o Deus de misericórdia tenha misericórdia de nós. Que Ele volte para nós o seu rosto, que Ele nos dê da sua paz. Eu os abençoo nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Antes de sair, eu convido a você a dar 2 ou 3 abraços. Dê 2 ou 3 abraços a essas pessoas especiais.